Fala pessoal, bem-vindos ao podcast E aí, vai logar hoje? Este é o podcast que mal conheço e já considero pacas. E sim, estamos online prontos para mais uma conversa. Aqui é o Marco e ao meu lado tem o meu grande amigo Eric. Fala Eric, beleza? Opa, Marquito, salve. Um salve para quem vai logar. Aqui hoje não é o Eric, é o Cascavel, né? Semana passada foi ele que participou do podcast, não fui eu. Que identificamos um pequeno probleminha no áudio e era o microfone batendo na minha vasta barba, fazer aquele som de Cascavel do fundo. Hoje a gente está tentando um outro jeito de gravar para que não saia esse sonzinho chato de fundo. Não, faz parte. Logo a gente vai ter nosso estúdio e o único barulho que vai ter vai ser das latinhas de cerveja abrindo. Alô, Heineken, patrocina nós. Patrocina nós. Por favor. Falar em patrocínio, nisso, tem patrocínio, né? Exatamente, falando nisso, temos patrocinadores hoje? Temos dois. Primeiro, um que a gente pediu jabá no primeiro episódio e deu certo, né? Lenid Motel, Marquito, acredita? Ah, logo no Lenid, que beleza. Logo no Lenid, porque eu falei que gamer não gosta, os caras resolveram fazer um aporte para os gamers irem lá no motel, né? A gente ganhou um VIP para sortear pra galera. Por enquanto, a gente ainda tá angariando seguidores no nosso Instagram. A intenção é que no próximo episódio a gente faça um sorteio através do nosso Instagram, com alguma palavrinha-chave no nosso próximo episódio. Mas sim, temos um patrocínio do Lenid que vai ser um sorteio de um VIP. Olha que beleza. Ah, uma salva de palmas pro nosso pessoal do Lenid. Salva de palmas. E o outro patrocinador que a gente tem nada mais é do que este aplicativo que usamos para gravar o podcast. Qual o nome dele, Eric? É o Anchor FM, Marquito. Mas o que eu quero mesmo agradecer foi a audiência que a gente teve no primeiro episódio, Eric. O feedback foi muito positivo, o pessoal gostou bastante. Teve muita gente que mandou... Isso, bastante gente mandou mensagem. Mandaram até áudio pra gente, comentando do episódio. Eu quero agradecer de verdade. Também, pessoal, bastante gente usou a palavra passe, que a gente usou como uma brincadeirinha, mas foi bacana até quando a galera vinha falar aí, uísque. O uísque ficou famoso nesses últimos dias. Ficou famoso. Eu achei legal. Ó, no momento que a gente tá gravando, tá com 48 reproduções, Marquito. Muito bom. Vamos então buscar agora 100 reproduções, nada mais justo, né? Dobrar essa meta. A nossa meta era 20 pessoas ouvindo, a gente conseguiu 48. A gente tá usado agora. Agora é então, busca dos 100 e a placa logo vem. A placa de platina. A gente vai dobrar a meta. Quem tiver interesse também no aplicativo do Anchor, vocês conseguem mandar uma mensagem de áudio, que inclusive a gente consegue colocar no podcast. Foi o que o nosso amigo Roberto fez. Ele baixou o aplicativo e mandou um áudio pra gente, da opinião dele e tudo mais. E aí a gente tá pensando se começa a colocar esses áudios no final do episódio. O que vocês acham? Perfeito. Muito bom. E também não esqueçam de seguir a gente no Instagram. Afinal de contas, todas as fotos das coisas que a gente tem comentado aqui no nosso podcast, a gente tem postado lá nas histórias, no feed mesmo. Todos os detalhes ali que a gente acha interessante, a gente tem postado lá também. Então, basta seguir a gente. Exatamente. Isso aí, sorteio do Lenit vai ser por lá, né? Vai ser por lá. Vai logar hoje. Boa. Isso aí. Recados dados. Vamos para nossa conversa. Solta o Poperô, DJ. Boa! Agora a intro ficou mais animadinha também, né? Agora eu me empolguei. Qual que é o tema de hoje? Vamos falar sobre escola, tempos de escola, que saudade. Excelente. Importante a gente já explicar, algumas pessoas vieram perguntar, a gente não vai falar só de videogame, né, Marquito? A gente gosta bastante, mas a nossa ideia é conversar sobre coisas que todo mundo, que a gente acha que nossos amigos se identifiquem, e escola é uma coisa que todo mundo passou, né? Pelo menos 17 anos, se você não repetiu, foram ali de primeiro a terceiro colegial. Sim, muita história para contar. Você era um bom aluno, Marquito? Se eu era um bom aluno, eu era um bom aluno. Eu vou te falar que eu ficava entre o meio termo ali dos nerds e dos bagunceiros, mas eu nunca tive problemas, nunca repeti de ano. Já cheguei a pegar recuperação, claro, mas
nunca passei sufoco. Sempre consegui passar de ano com uma certa tranquilidade. E isso me ajudou bastante, cara. Na escola, eu até queria comentar, Eric, na minha primeira escola, para você ter ideia, eu não tenho histórias engraçadas dessa escola, mas a escola em si é interessante. É uma escola diferente. Eu vou te explicar o porquê. Estudei em uma escola em Interlagos, perto da Represa, chamada Escola Spoti. Uma escola de família, assim, uma escola a maioria dos professores eram ou da família ou eram amigos dessa família. Você falou escola de família, eu entendi que era escola de cidadão de bem, tá ok? não chega a esse ponto. Mas era uma escola que todo mundo se conhecia. Era uma escola com um terreno até grande para uma escola, mas a quantidade de alunos era pequena. Então é isso mesmo, o pessoal da sexta série conhecia o pessoal do colegial, que conhecia todos os professores, a diretoria, era bem unido. E o interessante dessa escola, tem algumas coisas interessantes, e uma delas era o tipo de aula que a gente tinha. Então, por exemplo, a gente tinha aula de vida social. O que é vida social? É você aprender a lavar a mão, lavar uma louça, arrumar a casa, fazer tarefas do dia a dia, aquilo, pagar uma conta, como funciona. Nossa, bacana. Pois eram detalhes do dia a dia, uma coisa que a gente não vê, a gente não aprende. A gente aprende ralando, não em sala de aula. E tinha isso nessa escola. Eu lembro que na escola eu tinha ciências sociais, mas acho que eu não lembro o que ele ensinava, mas eu tenho certeza que não é parecido com isso que você tá falando. A gente vê bastante pessoal falando que na escola devia ter aula de educação financeira, né? Pois é, não chegava a tal ponto, né, de ter aula de investimento, essas coisas, mas era o básico. Na época era cheque, então o que você tinha que fazer para preencher um cheque. Caramba! Pois é, coisas bem do cotidiano que hoje pra gente pode ser comum, mas para quem eu não sei até hoje preencher um cheque. Ainda bem, né, que acabou o cheque. Acabou o cheque, mas eu não sabia. Preencher, se cruza, se não cruza, se escreve o nome atrás. Exatamente, esse tipo de detalhe que a gente aprendia. Tinha aula também de educação sexual, pra você ter ideia. Isso eu tive. Eu tive. Então era como é um pênis, como é a vagina, menstruação, orgasmo, todos esses detalhes, isso era cedo, era entre a primeira e a sexta série, mais ou menos, que a gente teve esse tipo de aula. Não era no colegial. Eu me lembro que eu tive cedo também. Não devo ter usado muita coisa, mas porque eu tive cedo essas aulas. Pois é. Eu achava bem interessante, porque a gente, claro, criança, né, a gente não entendia nada, só fazia piada, uma menina menstruava, a gente achava graça, e na aula não, na aula era levado a sério, não é pinto, é pênis, dava o termo correto, como funciona, por que funciona, gravidez. Não brincava com a coisa, né? Exatamente, era levado bem a sério. E tinha outro... Você tá virando esquerdista, hein, Marquinhos? Não, de forma alguma. Estou brincando. Eu sei porque eu tive essa aula também na época da escola e também era por aí, a partir da primeira série. Eu lembro que não era frequente uma aula da grade, mas tinha pelo menos uma vez no mês, e aí antes de ter a aula, a professora passava na sala um papelzinho para os alunos escreverem quais dúvidas que eles tinham relacionadas ao assunto, e aí no dia da aula a professora pegava esses papeizinhos, por mais cabulosa que fosse a pergunta, ela respondia, explicava, era um negócio bacana. Legal. E dessa forma você faz a pergunta de forma discreta, né? Você não precisa se expor, não tem seu nome ali. Eu achei bem legal essa forma de ensinar. E aí você estudou nessa escola até quantos anos? Até a sexta série. Aí você faz as contas. Quantos anos eu tinha? Não, foi bastante tempo. E tinha outras aulas também diferentes, aula de música, aula de artes, aulas de primeiros socorros, latim, tinha bastante coisa diferente. E o mais legal é que não era o professor que ia até a sala de aula. Não tinha uma sala da oitava série, uma sala da segundo colegial. Pelo contrário, eram os alunos que iam até as salas, ou seja, as salas eram temáticas. Então a sala de geografia era toda decorada,
a sala de ciências tinha turma de ensaios, sala de português tinha dicionários, etc. Igual que a gente vê em série de escola americana, né? Que eles trocam Isso, de exatamente. sala. Exatamente. Você ia até o armário, pegava o seu livro e ia até a sala. Era bem legal, porque era mais intuitivo o negócio, era mais Um modelo divertido. Né? Que você estava numa aula de geografia, você olhava para o lado, estava ali o mapa mundi, já estava a sala toda decorada, mostrando como que é o clima do planeta. Bom, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas era bem legal. Maior, né? Isso. Maior. Você se sentia naquela aula. É um modelo bacana. Eu estudei na mesma escola a vida inteira, da primeira até o terceiro colegial, e hoje eu trabalho nessa escola. Acho que eu gosto dela um pouquinho. Gosto dela um pouquinho só. Eu também me identifico com o que você falou sobre não ser um mau aluno, também não ser um bom, ficar ali na média. Sim. Sempre sentei nas primeiras carteiras, assim, até quando era pequeno, na verdade, né? Mas o que eu me lembro é que eu conversava bastante. Acho que podem perceber que até hoje eu sou assim. Falo pra caramba. Falo pelos muito. Cotovelos. Pelos cotovelos. Mas eu tirava boas notas. Tanto que quando tinha reunião de escola, tinha aquele medo, né, da mãe chegar em casa. Tanto que eu lembro que quando tinha reunião de escola, esse dia eu e meus irmãos, a gente lavava a louça, limpava a casa inteira. A casa ficava um brinco pra essa mãe chegar e pelo menos não ter outra coisa pra falar, né? Só Sim. falar mas nunca falava das notas, era sempre a mesma história. Ó, suas notas estão boas, mas a professora falou que você não fica quieto, que você tem que ficar quieto. Era só isso, meu problema era falar. Aí, tanto que eu não tirava notas ruins, que eu fui tirar a primeira nota vermelha na 8ª série. Porra, é bastante tempo, né? Sim, e aí, por não ter esse costume, minha mãe sempre foi... Meu pai sempre trabalhou fora, minha mãe ficou em casa, ela sempre ficava muito em cima da gente pra gente estudar. Por mais que na outro episódio eu falei que tentava dar um gato pra jogar videogame, ela ficava em cima pra gente estudar, então eu morria de medo de tirar a nota vermelha. E aí eu lembro de uma história que eu vou contar aqui. Como eu falei, na 8ª série eu tirei a primeira nota vermelha e tudo mais, só que aí na época, eu depois na segunda prova tirei nota azul, não teve problema. Tá. Hoje em dia não tem mais um negócio que chama recuperação no meio do ano, né, nas férias de julho. Não tem mais isso? Eu achava que tinha. Não, pelo menos lá na escola não. Os alunos, eles ficam... A recuperação é diferente porque é trimestral, então não casa que em julho você tem que ir pra escola ficar de recuperação. Entendi. Na época tinha, e aí eu fiquei de recuperação em matemática e geografia. Na 8ª série, então nas férias de julho, na terceira semana das férias de julho, eu teria que ir pra escola para poder fazer as aulas de reforço e fazer a prova para poder recuperar minha nota. Aí eu te pergunto, eu contei pra minha mãe que eu fiz de recuperação, Marcos? Só omitiu um detalhe. Não contei, ó, pequena omissão, né? Não contei que morrendo de medo de que ia me ferrar, não contei que fiz recuperação. Primeira vez, a gente é moleque, a gente não mede consequências. Eu simplesmente não contei e não pensei que poderia acontecer uma coisa, eu só não contei e falei, deixa, não contei, minha mãe não perguntou. Eu resolvo aqui. Eu tinha ficado de recuperação, beleza. Tranquilo. Aí algo, sabe quando o Marco, eu lembro até hoje, morava lá no condomínio, eu era um burguesinho safado, morava em condomínio, tava lá embaixo brincando, tudo mais, só escuto, mano, parece, sabe quando o tempo para assim, só escuto uma voz de fundo, Eric, sobe agora! Não foi Eric Fagundes da Silva? Não, é que Eric Fagundes pra gritar demorava muito, só aquele Eric, ele subir, minha mãe falou, a escola acabou de ligar aqui, para dizer que você ficou de recuperação e já perdeu 3 dias de aula. Você já assistiu Avenida Brasil, Marquinhos? Que quando acaba congela no personagem, assim, fica em preto e branco? Mano, o tempo parou pra você. Se minha vida fosse uma novela, congelava nesse exato frame. Congelou em mim, assim, Avenida Brasil, eu não sabia onde enfiar a cara. Aí eu estudava à tarde nessa época, eu tive que ir de manhã pra escola, eu entrava às 7 e saía à tarde para repor as aulas que eu perdi. Então, acabei me ferrando. Fui todos os dias, o dia inteiro para a escola. Para recuperar essas aulas, sem contar, né, que não preciso nem dizer, a clássica surra que levei. Porque eu omiti que fiquei de recuperação. Não valeu a pena, mas foi engraçado. Hoje, contando, é uma história engraçada. Né? Mas você tomou castigo também ou não? Só foi a surra mesmo? Sim, videogame, fiquei sem... Eu lembro que eu fiquei uns 2 meses sem poder descer pra brincar. Aí meus amigos iam, eu morava no primeiro andar, meus amigos iam na frente, assim,
da minha varanda e eu ficava conversando com eles pela varanda, mas não podia descer. É que você comentou de castigo, eu lembrei também, nessa escola que eu estudei, é que quando é uma coisa que hoje em dia não funcionaria nunca, impossível. Mas quando acontecia alguma coisa errada, você cabulava a aula, brigava, fazia qualquer coisa errada, você era punido com horas. O que são essas horas? Era você ter que fazer atividades extracurriculares em prol da escola, ou seja, você tinha que varrer o chão, você tinha que lavar banheiro, você tinha que carpir, que lá tinha uma área verde, cheio de árvore, então você tinha que carpir, e isso era um terror. A criançada tentava ao máximo não fazer nada de errado, para não ter que ganhar essas horas, para não ter que pagar atividades. E sem dúvida, hoje em dia não existe, né? Também. Lavar banheiro, nunca que uma criança hoje na escola ia lavar banheiro da escola. Impossível. Mas vou te falar que eu acho bem interessante isso, que criou um pouco de, como dizer, hoje eu tenho um pouquinho de noção das coisas graças a isso. Eu tenho um pouco de respeito, eu tenho responsabilidades e eu atribuo isso a essa época de escola. Hoje, sim, não, já não sei te dizer, mas para mim, pelo menos, funcionou bastante. Funcionou, né? É o castigo com propósito, né? Sim. Talvez hoje a Tati não vai concordar muito, né? Esse negócio de lavar louça. Acho que eu não tenho cumprido muito, talvez. Mas mentalmente eu sei que eu tenho que fazer esse tipo de coisa. Talvez a Tati, a sua esposa, pra quem não sabe, talvez ela tenha que voltar a te aplicar castigo por horas, né? Tem que ganhar horas, exatamente. Aí você começa a lavar a louça, a varrer o chão, tudo mais. Eu lembro que lá na mesma escola, o que tinha, na verdade, não tinha esses castigos diferentes, era ir pra diretoria, o que era o terror, né? Sim, ir pra diretoria, como eu tinha muito medo da minha mãe, se eu chegasse em casa com uma advertência também, eu sempre tinha esse negócio de deixar pra contar de última hora. Eu lembro que isso era mais novo até do que essa oitava série, mas acho que foi a primeira vez que eu comecei com esse negócio de se descobriu. Eu tomei uma advertência por algum motivo besta, devia estar brincando no pátio e sei lá, eu tomei uma advertência. E eu não conseguia. Aí a advertência você levava para casa, sua mãe tinha que ler, assinar e você levava no dia seguinte. Certo. Eu estudava à tarde, não conseguia entregar a advertência para minha mãe de noite quando eu cheguei. Aí dia seguinte eu lembro que eu acordava, tomava café, a perua passava 11h40, era rigidamente às 11h40 o interfone tocava, o tio da perua passou, aí minha mãe descia comigo. Aqui eu entreguei a advertência pra minha mãe, era 11h39. Só assina, só. Chegou esse negócio aqui da escola, e aí o cara já interfonando, minha mãe já com aquele olho pra mim, maluca, assinou. Chegar em casa a gente conversa, aí obviamente não deu certo o meu plano, mas tentei, eu posso, mérito meu de ter tentado entregar, falar, vou entregar aqui essa hora, ela vai assinar, a gente vai ter que descer. Eu chego em casa, ela vai esquecer, né? Aí você chega em casa daquele jeito, oi, boa noite, minha mãe querida, tudo bem? E ela já bufando, já bufando e a chinela cantando. Sempre. Se você teve a punição por horas, aí, óbvio, você já deve ter apoiado, mas o meu mais tinha era punição por chinelo e sim. Por chinelo. Chinelo eu tomava muito beliscão, é isso que eu te falo. Direto era um beliscão que eu tomava. E eu te falo que doía o beliscão do meu pai, viu? Beliscão, eu tomava aquelas chineladas pausadas, que cada pausa era uma chinelada, né? Porque você fez isso? Cada pausa era uma... Aprendeu a separar a sílaba com o chinelo. Exatamente, a melhor professora de português é minha mãe, na separação de sílabas. Ela e a Havaiana. Na época era Raider, né? Que tinha aqueles Raider grandão. Sim, Havaiana de pau, praticamente. Grosso. E aí eu tive... Aí eu acho que depois da oitava série, que eu tive essa vez que eu fiquei de recuperação, no meu primeiro colegial, eu não lembro se eu... Aí o primeiro colegial é aquela coisa, já muda, já vira um negócio meio que pré-faculdade, né? Você começa a ter física, começa a ter química. Sim. Aí eu larguei mão de estudar e eu conheci o involtável mundo da cola. Cola. Eu era bom de cola. É? Nossa. Eu tive meus momentos de cola, mas parece que cada fase da minha vida era uma cola diferente que eu tinha. Quanto mais
difícil ia ficando, mais evoluída a cola ia ficando também. Ia ficando. Como que era a sua cola? Então, de vários tipos, mas eu era o cara que colava, acho que na cara de pau. Eu pensava assim, se eu falar desse jeito, o professor ele não vai acreditar que eu tô colando. Então, que era aquele papo de olhar a prova do cara do lado. Sim. De tudo quanto é jeito. Aí eu lembro, eu tava tão confiante nas minhas colas, que chegou uma época que eu não tava mais estudando pra prova. Porque eu colava do cara do lado, colava da pessoa da frente, e na época não tinha celular, então eu escrevia na carteira as coisas. E aí eu me lembro que eu tinha aula de literatura, esse negócio foi quando eu me dei mal por causa da cola. Eu não estudava para as provas, porque eu sabia que eu ia colar, e aí beleza. Prova de literatura, aqueles livros chatos lá, de Machado de Assis, não sei o quê. Tô lá fazendo a prova. Pode falar. Época do Zé Moleza, não sei se você lembra desse site. Não. Não era da sua época? Era um site que fazia resumos de livros, resumos de trabalho. Cara, se eu tivesse isso, eu imprimia. A internet estava engatinhando naquela época, né? Mas era um absurdo que todo mundo fazia trabalhos iguais graças ao Zé Moleza. E o principal era isso, era o resumo de livros, porque ninguém queria ler Machado de Assis, nem qualquer outro, Camões, principalmente. Então a gente pegava o resumo da internet, decorava o resumo e rezava para aquilo ser suficiente. Não, e era bem isso. E aí eu não lia, e chegou no dia da prova, como já tinha... não sou eu, não sou o fodão da cola. Tinha eu e mais outros caras da sala. Sim. Que os professores sabiam que, não pode deixar junto que vai colar. Então a gente colocou a gente separado. Aí eu tô fazendo a prova, algumas coisas que eu lembrava, e é um negócio que eu não esqueço, que marcou. Tinha uma questão sobre o livro chamado Morte e Vida Severina. Não sei se você conhece esse livro. Conheço. E eu não tinha lido esse livro. Eu não prestava nem atenção na aula de literatura. E, caramba, e agora Morte e Vida Severina? Que você tinha que fazer uma dissertação sobre o livro. Aí, não vou colar, mas eu sei encher linguiça. Morte e Vida Severina fala sobre a vida de Severina, falando que a Severina é isso, Severina é aquilo, tal. Acabou a prova, entreguei, que eu fui ficar sabendo que o Severino é de Severa. A morte e vida severa. Não é que Severino é uma pessoa. Você tirou 0 na prova, mas 10 em criatividade, né? Eu criei um livro novo, podia virar o autor da história da Severina, que foi uma história tocante, coitada, de tanta confiança de cola. E aí eu tinha só um professor que, não só eu, como todos os meus outros brothers, a gente não tinha coragem de colar na prova dele. Ele entregava professor de física, ele entregava a prova, ele entregava a prova, certo, para todo mundo, sentava na mesa dele, metia um óculos escuro, que devia ser G10, aquele óculos escuro, e era isso, sentava, olhava para a sala, galera. Não mexia o pescoço para lado nenhum e de óculos escuro. Você não sabia para onde o cara tava olhando. Que maldito. O cara podia estar dormindo, a gente não sabia. Porque a grande coisa de colar, o professor virou de costas. Tinha aquela coisa, olhava pro seu brother e falava assim, eu chamo ele aí. Professor, tira uma dúvida. O professor ia tirar a dúvida e os caras já... Aproveitava e trocava a prova. Trocava a prova. E ele tinha essas duas coisas. Ele usava o óculos escuro e não saía da mesa dele. Quem tem dúvida é porque não estudou. A hora da prova não é hora de tirar dúvida. E, mano, a gente não colava. Não tinha como. Você vai se arriscar a colar desse jeito? Essa tinha que estudar mesmo. Mas não estudava, obviamente. Dava-se um jeito. Dava-se um jeito, mas eu lembro que colar não colava na prova dele, que era complicado. Graças a Deus ele não durou muito tempo na escola. Acho que rolou uma bastinada pra ele sair fora, que não tinha condição. Ninguém aguentava. Eu lembro que as minhas colas foram evoluindo, né? Então no ensino médio era aquela coisa de escrever na borracha, até escrever na sola do sapato, eu lembro que eu já cheguei a fazer. Mas eram coisas básicas, né? Você era um artista da cola, Marquito. Nada, que isso. Escrever na borracha em letra minúscula. Tenho certeza que o pessoal vai mandar pra gente depois. Eu colei assim, colei assado. Desse jeito aí é muito fácil. Aí eu lembro que também no ensino médio, eu acho que no segundo ano, eu fui comprar os livros. A gente tinha aquela feira do livro que a gente comprava livros usados. E não sei por que eu comprei os livros do professor, que já tinha
as perguntas e as respostas. E as respostas. Nossa, era maravilhoso aquilo. Todo mundo queria ser meu amigo, todo mundo queria fazer lição comigo, fazer trabalho comigo. E tinham provas que eram baseadas nas perguntas do livro mesmo. Então, eu já tinha... Pra quem já assistiu Harry Potter, você pegou fez a mesma coisa que o Harry Potter, comprou o livro do Snape. Que é o cara verdade. Uma bela referência. Eu tinha tudo na minha mão, eu tinha um universo de sabedoria na minha mão, assim, para aquela época. Então, nossa, foi o melhor ano da minha vida. Eu passei de ano sorrindo. Sabia tudo, né? E eu lembro que na faculdade, era a época que eu mais tinha, era mais difícil colar, que eu tinha muita informação. Aí, ou eu escrevia num papel e colocava o papel no meio da prova, mas esse era mais arriscado. Ou então, o que eu fazia? Eu pegava uma garrafinha de água, imprimia ali tudo que eu precisava, colocava atrás da etiqueta, ali atrás do rótulo, e passava o rótulo. Então, para mim que estava tomando água, eu conseguia ver toda a informação que estava por dentro da etiqueta, graças à água ser transparente, claro. Nossa, e o professor achava que era só uma garrafinha, não tinha mais nada. Só o cara mais hidratado da sala. Né? Parava de beber água e girar aquela garrafinha. Esse menino é hidratado. Essa de colar a cola na garrafinha é de master colante, né? Tem que ser. Na faculdade foi preciso. Boa. É uma peripécia muito boa. Eu nunca fui de estudar, eu sempre fui preguiçoso. Então o que eu fazia? Eu prestava atenção. Só que na faculdade tinha dias que ou eu ficava jogando bola, ou eu ficava no bar, ou dormia na aula mesmo. E acabava que eu não prestava atenção e não estudava. Então o único recurso que sobrava era a nossa amiga cola. É aquela nossa defesa, né? Que faz você fazendo a cola, você tá estudando. Né? Sim. Tem exatamente. Também, né? Eu vou te falar que é verdade. Afinal de contas, você tá resumindo tudo aquilo que você leu e torcendo para aquilo ser suficiente para claro você passar ali naquela prova. Mas é verdade. E era da hora que a escola é um negócio legal, exatamente essa coisa da cola. Porque, por exemplo, eu passei de ano, fiquei de recuperação, não estudei metade do que as meninas que passaram no segundo bimestre já tinham passado de ano. E a gente sempre estudava isso. Não, você estuda pra caramba, aí a gente passa de ano igual vocês. Então, não precisa vocês ficar. A gente queria fazer ovelha negra. Mas o engraçado é que na época da prova, as meninas deviam, sei lá, segunda-feira tem prova de matemática. Eu devia estudar uma semana antes. Aí você pensa, na prova elas não vai passar cola. A menina se matou de estudar, vai passar cola pro cara que estudou. Passava pra gente tranquilamente, porque é legal passar a cola também. Sim, a emoção cola, ali, né? O tesão ali do momento. Todo mundo gosta dessa coisa. Eu lembro que no meu terceiro colegial, a sala toda parecia um organismo só. Todo mundo queria acabar aquilo. Eu queria, lógico, terceiro colegial todo mundo só quer acabar. E aí tinha os simulados, que a gente sempre começou a colocar simulado do Enem, simulado do Fulvestre. Então era um dia que tinha esse simulado, eram todas as provas, então cada aluno recebia uma apostila, né, um caderno, não sei como é que chama. Vinham vários cadernos, tinha o caderno de matemática, o caderno de história, o caderno de português, para você ir respondendo. E aí eu lembro que tinha o meu grupinho, que era eu e mais 3 amigos, e eu sempre tive muita facilidade com inglês, história e geografia. Aí tinha um outro que tinha facilidade com espanhol, matemática. A gente trocava as provas. Eu pegava todas as de inglês e de história, passava a minha de química, cada um ficava com a mesma quantidade de folhas na mesa, só que as minhas quantidades eram só em inglês. E eu ia respondendo pros caras. Porque às vezes as provas eram trocadas, então a gente tinha que fazer isso. Sim. Eu pegava, aí, por exemplo, digamos que eu e você na sala e mais um amigo meu, pegava a sua prova desse outro amigo de inglês. Passa pra mim seus cadernos de inglês, toma aqui os meus de química. Se colocasse nossos gabaritos um do lado do outro, que é aquele de preencherzinho na caneta, ia ver que os gabaritos eram todos iguais. E a gente sempre tirava a mesma nota, C+, que era a grade de A. Só para passar. Só para passar. Era a mesma nota. A gente sempre tirava o C+. A única vez, Marco, que eu estudei mesmo no terceiro colegial foi uma vez que eu não me lembro o porquê. Eu e meu outro amigo, que é o Felipe, que inclusive é o que patrocina a gente agora, a gente discutiu com 2 meninas da sala referente a algum trabalho que era de dupla, a gente queria fazer, porque obviamente as meninas
fariam melhor o trabalho. Aí acho que esses dias as meninas elas obtiveram consciência de classe e perceberam que elas não precisam fazer trabalho com a gente se a gente não vai fazer só para tirar nota pra gente, né? Não quiseram fazer com a gente. Olha só. Demorou então. Então demorou, não vai fazer com a gente? A gente vai fazer junto e vamos tirar uma nota maior que a de vocês. Apostaram com elas? Apostamos. Eu duvido, e a nossa chance era mínima, porque era um trabalho de biologia sobre mitocôndria, uns negócios assim absurdos. Só que aí entra a sagacidade de quem sempre foi competitivo, eu e ele também sempre jogou futebol junto. A gente entra pra ganhar, não gosta de perder por nada. Eu falei, mano, a gente vai estudar agora o que a gente não estudou a vida inteira. A gente fez um trabalho de mitocôndria. A gente foi tão bem feito que a gente teve o dom de comprar uma madeira, uma tábua, fizemos uma mitocôndria de massinha, perfeito, uma maquete assim, para poder fazer o trabalho e tudo mais. Aí não deu outra. A gente tirou acho que 10 e as meninas tiraram 8,5. Olha aí, só, amigo, esfregou. Foi uma semana de, eu não sei se vocês não gostam, mas tirar 10 no trabalho é da hora. Vocês tirarem, a gente conta pra vocês, tem que tirar um pouco. Foi a única vez que eu estudei terceiro colegial, a única vez que eu estudei bastante foi esse daí. Valeu a pena estudar, com certeza. Não, valeu demais. Isso me lembra pegar na cara dos outros é ótimo, né? Ah, sim. E me lembrou também que no meu ensino médio, desculpa, tinha o primeiro colegial A e o primeiro colegial B. Então, normalmente as provas eram no mesmo dia. Então, a prova de português era no primeiro período para o primeiro colegial A e para o segundo período no primeiro colegial B. E eu era do B. E nem sempre o A fazia primeiro. Muitas vezes o B também fazia primeiro. Só que a gente rezava para que o A fizesse primeiro, para que no intervalo eles passassem as perguntas para a gente. Então, a gente se preparava para a prova com base nos questionários que o primeiro colegial A teve. Então, a torcida nem era para a prova ser fácil, né? Era para os caras fazerem primeiro que vocês. Né? Exatamente, porque aí eles anotavam, ou eles levavam a prova junto. De alguma forma, a gente tinha que ter aquelas perguntas que talvez não iam ser iguais, mas iam ser parecidas. Então, a gente se baseava bastante nisso. Você já teve na sua sala provas diferentes na sala? Tipo, sim, prova A, prova B, prova C. Nossa, aí senta aqui nessa carteira. Isso, senta nessa carteira, pula essa. Não, você que tá aqui, não. Você vai sentar lá do outro lado. Desfazendo grupinho. Desfazendo grupinho. Eu lembro que teve uma prova de química que era toda de alternativa. E aí eu já tava de saco cheio, o professor em cima de mim o tempo inteiro. Eu falei, professor, na moral, não sei nada dessa sua prova de Tó. Acho que eu respondi, devia ter 10, eu respondi 5 perguntas. Ele olhou pra mim e falou assim, acho que ele ficou com dó. Ele falou assim, você não vai nem chutar. Só tenta, pelo menos. Não precisa nem justificar, só tenta, chuta. Eu falei, tá bom, professor. Aí catei e só chutei, porque eu já tava, sabe, sem paciência pra aquela prova. E aí eu tinha um professor de matemática, que foi o melhor professor. Acho que eu só aprendi matemática por causa desse cara. Só que quando ele entrou, a gente ainda não tava nem aí, né? E ele ganhou a gente no carisma, fez a gente se interessar pela aula dele, porque ele era bem carismático. Parava no meio da aula, assim, no meio da aula ele parava pra contar piada. A aula não ficava monótona. Aí eu lembro que teve uma prova dele também que era a mesma coisa. Eu ainda tentei fazer algumas coisas, algumas equações lá, não lembro nem como é que funciona, de encontrar o X, a matriz, não sei o que lá. Sim. Entreguei pra ele e ele já corrigia na hora. Aí ele pegou minha prova assim, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Aí quando ele viu que eu ia tirar 0, isso aqui você tentou, vou te dar 0,05. Deixa eu ver aqui. Seu nome, você escreveu seu nome inteiro, 0,05. Sem erro de acentuação no nome, parabéns. Eu gosto, seu nome é bonito, mas toma aqui, tirou um. Toma aqui de bom, tirou um de bom grado. Esse sim é gente boa, hein? Porra, na época, professor, a gente parava a sala de aula pra dar sermão em mim nos moleques. Porque eu não sei como é que era na sua sala, mas eu lembro que na sua escola. Eu lembro que quando eu cheguei no primeiro colegial, a partir da 8ª série, 14 anos, aquela libido à flor da pele, você já começa a gostar das menininhas. Eu odiava os caras do terceiro colegial. Tinha essa treta. Não sou eu. Acho que todo mundo, quando você tá na 8ª série, primeira série, você odeia os caras do terceiro colegial. Porque as meninas todas querem ficar com quem? Sim, com os adultos, com os caras lá. Os caras do terceiro colegial. E pra mim, que era da 8ª série, esses caras tudo folgado, vem aqui na sala, fica se achando. Mas aí eu cheguei no terceiro colegial, né? Sim, chegou a sua vez.
Aí chegou minha vez. Peguei todo mundo? Não peguei ninguém. mas fez a banca ali, né? Sou do terceiro, sou foda. Não, mentira. A gente ainda conseguiu algumas carteiradas de terceiro colegial. Tanto que esse professor, um dia, ele parou a sala, no meio da aula, assim, pra dar um sermão e ir nos moleques. Falar, não dá, tô cansado do pessoal das outras salas falando de vocês. Vocês têm que decidir o que vocês querem da vida. Vocês vêm pra escola só pra ficar conversando com as meninas, que não sei o que. Aula de matemática, mano. Parou a aula de matemática para poder dar esse mini sermão na gente. Mas o ponto bom do terceiro colegial era isso, que eu vivi o bastante para me tornar o vilão, né? Um cara que sim. Eu odiava na oitava série, todo mundo acaba virando. Terceiro colegial, você mete a carteirada mesmo e dane-se. Você comentou do professor gente boa, eu tinha um diretor que era gente boa, então sempre que a gente tinha que ir para a sala do diretor por qualquer motivo, por alguma bagunça que a gente fazia, ele dava um sermãozinho ali de leve, falava, pessoal, não faz mais isso, tal, não sei o quê, e liberava a gente, sem precisar assinar nada, sem levar carta pra mãe, nem nada. Só que teve um dia, que eu não lembro o que a gente fez, foi eu e mais 2 amigos pra sala dele, e a gente tinha feito algo muito, muito zoado, assim, porque ele tava muito puto no dia. Então ele tava dando um puta de um sermão na gente, gritando, batendo na mesa, não sei o quê. Chegou no limite, né? Chegou no limite, e bem nesse dia eu tava zoadaço do estômago. Eu tava num dia ruim. Aí ele tava lá no sermão, dando sermão, e não acabava nunca aquilo, e eu lá, ai meu Deus do céu, preciso peidar. Ai Jesus, não sei o que, preciso peidar. Chegou um momento que não teve como segurar mais. Eu soltei ali a bufa e só rezei assim, bom, vamos os 3 aqui que estão tomando bronca. Foi silenciosa, pelo menos? Sim, silencioso, vamos tomar bronca e tragar tudo aqui e vamos embora, né? Aí começou um a dar risada em silêncio. Nossa, aí o outro. Aí o diretor, o que vocês estão dando risada? Eu tô aqui dando esporro em vocês e tal, não sei o quê. De repente chegou o cheiro nele. Você viu que teve aquela pausa dramática assim? Aí ninguém aguentou, todo mundo deu risada, todo mundo foi pro gargalhando de dar risada. E o peido mais alívio cômico da história. Exatamente, porque nesse dia, a gente ia tomar uma suspensão, com certeza. Mas depois dessa situação, o cara falou, só vai embora daqui e não volta, não faz mais bagunça. Tipo, o peido salvou o dia. Nossa, eu ia falar isso agora, seria ótimo, assim, todas as situações difíceis da minha vida eu soltasse só um pouquinho. Esse peidinho aqui, vamos dar risada. Não, beleza, imagina o cara vai tomando um enquadro, aquele federal, o carro, todos os documentos atrasados, solta uma bufa e o policial fala, porra, esse cara é engraçado demais, não tem como prender ele. Falou, irmão, cara, nesse dia isso foi possível. E foi possível. Ele realmente salvou a gente de uma enrascada. Eu lembro que eu bagunçava bastante, mas como eu era um bagunceiro que atrapalhava a aula. Eu conversava bastante e tal, então os professores gostavam de mim. Eu tinha sabia lidar com os professores, então eu não ia muito pra diretoria. Sim. Mas eu lembro que eu acho que foi no terceiro colegial também. A maioria das histórias bacanas que eu tenho é terceiro colegial, fica mais adolescente, fica mais xarope. Sim, a gente tinha uma professora de biologia que a gente não gostava muito. E aí, nosso intervalo era até certo horário, batia o sinal, se você chegasse na sala depois do professor, você não entrava mais. Sim. O professor às vezes chegava primeiro, mas você tinha um certo limite, você tem 5 minutos, enfim. Aí deu intervalo, e nessa pegada de ficar trocando ideia lá embaixo com o pessoal das outras salas, a professora entrou, e aí a gente subiu, eu e o Felipe, esse meu amigo, a gente subiu no limite para chegar na sala. Eu entrei e ele estava terminando de subir, a professora fechou a porta. Aí a professora fechou a porta e não deixou. E aí ele catou e entrou. Aí a professora falou assim: pode descer para a diretoria porque já deu seu horário. Aí ele falou assim: não, no meu relógio aqui tem tal hora. E vê no seu aí, Eric. Aí eu olhei no meu, não tinha, já tinha passado. Não, no meu aqui tá tranquila. Tá. Já não deu horário ainda. É ela batendo o pé. Deu horário sim, pode descer, vai pra diretoria agora, tal. E na época, eu não sei se na sua escola tinha, muita gente tinha negócio chamado representante de classe. Não serviu pra nada. Sim, só um título só. E o representante de classe era eu, um cara muito eloquente e amigo de todo mundo, fui eleito representante de classe na sala. Aí ela só mandou ele descer. Aí ela mandou ele descer. E eu catei e olhei assim, aí um detalhe importante de contar, esse meu amigo, a mãe dele é a dona da escola, né? Entendi.
E aí ela mandou ele descer. Aí sabe quando tem aquele papo de não quero ouvir mais nenhum pio e a criança fala pio só pra desafiar? Claro. Eu meti a carteirada, eu tô voltando pra minha sala, ele mandando meu brother descer, eu só falei, vai ser mandado embora, hein? Mano. Pra quê? Essa professora virou bicho. Pode descer os dois pra diretoria. Aliás, lembrei aqui agora, vocês não podem descer sozinhos, senão vocês vão pra diretoria. Quem que é o representante de sala? Pra quê? Você já jogou Uno, Marquito? Meti mais 2 na cara dela. Toma. Toma. O representante de sala sou eu, professora. Ah lá, então não pode ser você. Pode ir o vice-representante de sala. Quem que era o vice? Ele. O meu brother. Meteu outro mais 2. A mulher não sabia onde enfiar a cara. Acabou que no fim teve que descer uma aluna que ela confiava lá, das nerdinhas que estavam na frente, desceu com a gente, aí chegou lá, era um diretor igual você falou aí, que era amigão. A gente explicou pra ele a situação e ele falou assim, não, beleza, mas Eric, não fala uns negócios desses, porque não tá certo. Falei, não, hoje eu entendo que deve ser foda pra professora ouvir, eu falar pra ela que vai ser mandada embora, porque tá mandando descer o filho da diretora. Mas desafiando a professora, na época, pra ela, com certeza. Tomou uma chuva de mais 2 no Uno, foi uma delícia. Não sabia onde colocar a cara. Não sabia onde colocar a cara. Eu sei que eu lembro que na época da escola eu ouvia bastante os mais velhos falando, aproveita o tempo de escola, vai sentir saudade. A gente sempre falava assim, maluco tá doido. Hoje a gente tem certeza que faz falta. E hoje eu sou esse cara, como eu trabalho na escola, quando eu trabalho na cantina, vai a molecada lá pra conversar comigo, tio, não aguento mais, virei o tio da cantina, olha só, agora eles me chamam de tio. Eu bagunçava na escola, agora eu sou o tio. Não aguento mais, quero sair dessa escola, eu fico só olhando. Não pensa assim, você vai se arrepender. Daqui a um tempo você vai lembrar que eu tô falando pra você, e eu sei que você vai me responder, porque eu respondia também pro meu tio da cantina. Aproveita que a escola é a melhor, é a fase mais fácil da vida que tem, é a escola. Sem dúvidas. Depois só fica... Depois é só responsabilidade. Só um saco. Meu amigo. É isso aí. Acho que de histórias boas a gente tem bastante. Cabe até um segundo episódio. Cabe até uma parte 2. Tem alguns amigos meus que eu conversei. Foi os caras se lembrar de alguma história e vai me contando. Dá pra trazer alguns pra conversar aqui. Sim. Aliás, o intuito é esse, né? Começar a chamar pessoas pra participar com a gente, pra contar um pouquinho das histórias delas. Com certeza vai ser bem legal ter esse contato com o público. Você viu? Estamos importantes. Estamos importantes. Minha mãe chegou aqui agora, eu falei, vou fechar a porta aqui porque eu vou gravar pro meu podcast. Porra nenhuma, né? Mas sim, o feedback do primeiro, como você falou lá, foi bom. A gente espera que esse também a galera goste. A gente quer falar sobre coisas que nosso público-alvo se identifique. Isso aí. Então, se você gostou do papo e quer participar também, não esquece o que a gente comentou, que você pode sim gravar um áudio pra gente, seja por WhatsApp ou até mesmo pelo Anchor, que a gente vai colocar aqui no nosso podcast e você vai ter então essa participação, meio que indireta, mas a gente quer ouvir sim a sua história. Manda pra gente. Exatamente. E @vai logar hoje no Instagram, rapaziada. Marquito. É isso aí, Eric. Costume, já vai virar meu bordão final. Vou deslogar. Vai deslogar? Eu vou jogar a saideira aqui então e já tô saindo na sequência. É nóis, boa jogatina. Valeu, meu amigo. Grande abraço. Um abraço, beijos. Fui. Grande Eric, grande Marquito. Cara, esse segundo episódio, eu vou te falar, hein? Me fez ficar mais nostálgico do que eu já sou. Sem brincadeira. Mas nostalgia é coisa boa, história legal pra lembrar, né? Coisa gostosa e divertida que a gente fez na vida. Isso fica pra sempre. Legal que vocês estão trazendo isso aí de volta. Muito legal o programa, muito bacana. E o aplicativo Anchor FM aqui, instalei, tô aprovando. Vou indicar a amigos também do trabalho lá. Tem muita gente lá que tenho certeza que vai se interessar por isso, tá bom? E vou, além de seguir vocês no Instagram, vou postar também novamente aí para que o pessoal possa acompanhar esse segundo episódio aí, tá bom, galera? Parabéns, obrigado aí por mais esse programa aí. Um abraço.